Bom dia, igreja linda e abençoada. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações. Amém. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Renan. É uma honra pastorear essa igreja e servir a Deus ao lado de pessoas que são apaixonadas por Jesus e que têm a mesma expectativa que eu. Aguarda ansiosamente pela vinda do nosso Senhor. Mas enquanto este não vem, estamos também dispostos a pregar o Evangelho e a viver os princípios da sua palavra, da palavra do nosso Deus, para que possamos alcançar o máximo de pessoas e assim entendermos que não é um sentimento de egoísmo, mas é um sentimento de partilha, é um sentimento de entrega, é um sentimento de gratidão. Nós vamos falar sobre um tema nessa manhã que às vezes gera muita confusão na vida das pessoas. Quando nós falamos a respeito da infidelidade, algumas pessoas sempre atribuem a infidelidade à traição. E deixa eu te explicar, são duas coisas diferentes. Tudo bem que quem traiu cometeu um ato, uma quebra de um princípio e se tornou um infiel. Mas a infidelidade, ela tem mais a ver com o fato de você romper com o compromisso, você não respeitar um padrão, uma regra, você simplesmente abrir mão da lealdade, é você deixar o que você combinou com o outro para trás. E pensando um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre a infidelidade e dar ênfase a um fato importante, porque a infidelidade, ela com certeza é a ruína do homem. E quando nós falamos de homem, aqui mais uma vez no sentido, não quero generalizar, usando aqui especificamente o gênero masculino, mas a infidelidade, ela é a ruína da humanidade. Ela com certeza vai promover, um ato de infidelidade vai promover a destruição, vai trazer uma tragédia. E talvez enquanto eu começo a falar nessa manhã, pode ser que você já tenha vivenciado o sentimento ou presenciado a infidelidade num relacionamento que você tinha com alguém e o que você atribui essa dor foi o ato da traição. E enquanto nós falamos sobre infidelidade, quem já viveu uma experiência onde alguém que você amava te traiu, talvez o seu coração fique um tanto quanto balançado nesse momento. Mas eu quero que você entenda que ao longo dessa mensagem nós vamos estruturar algumas coisas para que você consiga estar firmada nos padrões estabelecidos pelo nosso Deus, para que você consiga viver livre de prisões que são impostas ou colocadas sobre as pessoas através de relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis. E como que nós fazemos para entender isso? Eu amo a minha esposa porque ela é uma pessoa que me dá feedback sempre. Não é só por isso, mas hoje eu vou procurar fazer algo que ela vem falando comigo constantemente. Não sei se você já reparou, eu começo o sermão na velocidade normal. Chega num determinado momento, o pastor entra na velocidade 1.5, depois 2.0, daqui a pouco 4. Eu tenho tanta vontade de compartilhar com vocês o que está no conteúdo, o que foi gerado no meu coração, que quando o ministério de louvor sobe aqui, eu falo, meu Deus do céu, liga um ligeirinho em mim, e eu começo a metralhar. A minha esposa fala comigo bem assim, poxa meu amor, uma mensagem tão linda, tão importante para as nossas vidas como essa. Aí você começa a acelerar e o povo parece que, se for igual a mim, não estão te entendendo, porque ela é, além de visual, auditiva. E o auditivo precisa de uma qualidade de som. Sobre a minha voz, eu não posso fazer muita coisa. Ela é voz de taquara rachada, então eu vou tentar aqui. Mas sobre a velocidade eu posso fazer. Então aquilo que me compete, aquilo que me confere, eu vou tentar ajudar. Sobre a entonação, sim.
é parte da nossa responsabilidade. Às vezes nós pensamos assim, que uma pregação eloquente é aquela que você grita, que você pula, que você briga. Em alguns momentos eu grito. Aí você me perdoa quando eu me empolgar, mas eu vou voltar para o bom senso. Mas eu sei que essa parte nos compete, essa nos confere. Agora, aquilo que não é de nossa responsabilidade, aquilo que é de responsabilidade do outro, nós precisamos confiar que o outro vai fazer a parte dele. E você vai entender isso já já. Como estruturar um sermão falando sobre fidelidade como a ruína do homem? O primeiro passo fundamental é a importância da clareza nas regras, na construção de relacionamentos saudáveis. Quando nós não damos importância, ou quando nós não tratamos com muita clareza as regras, onde este relacionamento está sendo fundamentado, nós começamos a enfrentar problemas ou dores das quais nós poderíamos ter evitado no princípio. Lembre-se disso. No princípio. Não despreze, a Bíblia vai nos dizer assim, não despreze os primeiros começos. As coisas nascem pequenas, as coisas começam pequenas, e entenda o que eu estou te dizendo, coisas boas e coisas ruins. Elas começam pequenas. Às vezes um comportamento que começa a se desviar do padrão, ele não surge de maneira abrupta, já formado e robusto. Ele começa com sutileza. E quando não temos sensibilidade para perceber e tratar essas questões, elas crescem e começam a se tornar maiores do que nós. E o nosso desafio no futuro vai ser terrível. O único alegria e consolo, conforto que eu posso trazer ao seu coração é que, ainda que você tenha permitido que algum problema, alguma situação tenha se tornado maior do que você, e você agora esteja angustiado, aflito, deixa eu te falar, confia no Senhor, porque nada é maior do que Ele. O seu problema, a sua situação, a sua dificuldade pode até estar em uma condição em que você olhar para essa realidade e você se sente impotente, incapaz, pois isso cresceu de maneira assustadora. Mas entenda, se diminua diante daquele que é todo poderoso, porque a grandeza e a soberania dele vai guardá-lo debaixo das suas asas e vai manter a sua estrutura intacta diante deste problema. Quando nós falamos de clareza, todo relacionamento saudável é construído sobre uma base sólida de clarezas e regras bem definidas. O que podemos observar desde o início da criação é que o nosso Deus estabeleceu regras, limites, padrões para que o homem pudesse viver. Ele colocou alguns parâmetros como restrição, com uma expressão de amor e cuidado. Às vezes nós não conseguimos entender isso. Enquanto pais, escuta o que eu estou te dizendo, quando os nossos filhos chegam na nossa família, às vezes nós desprezamos detalhes que são tão simples. Deus, ele não cria o homem e depois fala, onde é que eu vou botar esse bonequinho? Deus é organizado, ele planejou tudo. Gênesis 1 vai dizer assim, que no princípio Deus vai criar os céus e a terra. Sobre o poder da sua palavra, ele vai estruturar, ele vai colocar tudo no devido lugar. E somente depois disso, ele disse, façamos o homem. E agora ele vai criar o homem com as suas próprias mãos, para poder estabelecer o homem num lugar criado especificamente para que o homem pudesse sobreviver, viver e ser feliz. Onde nós erramos, às vezes, nos padrões? Às vezes não firmamos um pacto, uma aliança, um compromisso, e não temos regras claras nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, com a pessoa que vive conosco há tanto tempo, ou que vai viver conosco na nossa jornada. E aí vem o fruto de uma gravidez indesejada, ou seja, não planejada. Escuta, filhos devem ser desejados e planejados. Isso é um princípio básico para uma família que se importa com os valores que são estabelecidos pelo nosso Deus. O sexo, ele deve ser planejado, programado, tem princípios e regras para que você possa estabelecer um relacionamento.
Além disso, ele tem formas, ele tem tantas questões, que nós parece que estamos nos perdendo, porque as regras não estão muito claras. Quando nós olhamos para essa questão, nós vemos o cuidado de Deus. Quando Deus fala conosco, quando Deus estabelece o relacionamento conjugal, a aliança onde o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe, vai se unir à sua mulher, Ele está protegendo você, Ele está cuidando de você. Um pai precisa preparar o seu filho. Se o seu filho, mas isso não é assim, você vai sair daqui agora e vai mudar isso, você não consegue mudar assim. Eu não fui transformado, eu me tornei o que cheguei até hoje, porque amanhã eu já sou outra versão, da noite para o dia. É uma construção dos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, do seu relacionamento com os seus filhos. E enquanto eles não chegam, enquanto eles não são planejados, você precisa conversar sobre isso em casa. E é bem verdade que os homens fazem os planos, mas a resposta final vem do Senhor. Nos casamos e ficamos durante quase 5 anos, era 4 anos e um pouquinho, quando a gente pensou, agora estamos prontos para ter o nosso bebê. E ficamos felizes, planejamos. Eu já tinha pintado o quartinho, já tinha organizado tudo. Estava tudo planejado, você imagina, o quarto estava na cor, estava tudo bonitinho. O berço estava lá, o papel de parede estava tudo pronto, vamos ter o bebê, vamos arrumar o quarto. Passou 1 mês, o bebê não chegou, passou 2 meses, o bebê não chegou, passou 3 meses, o bebê não chegou, 4 meses, nada, 5, nada, 6, nada, 7, nada. Eu falei, deu ruim esse negócio, e aí? Vamos para o médico. Esposa faz exame e está tudo certo com ela. Eu vou fazer exame e está tudo certo comigo também. Sou estéril. Às vezes você acha que isso é um... mas pastor, como é que está? Está tudo certo, Deus me fez assim. Na verdade, olha só, Deus me fez numa condição. O meu irmão, com uma brincadeira que não é saudável, apertou meu testículo até quase estourar. Isso gerou em mim, na minha infância, na minha adolescência. Infelizmente, eu tive esse problema. E aí, por causa de uma varicocele, eu fiquei como estéril. Eu produzi uma quantidade de 3.000 espermatozoides, eu precisava de milhões deles. E o médico falou, você não pode ter filho. Você vai ter que fazer um tratamento, e a gente não tinha condições. Mas no nosso plano era aquele negócio bonitinho, que a gente pensa e sonha para todo mundo. Deixa eu te explicar, às vezes as coisas são tão comuns, que nós achamos que vai ser assim para nós também. Ei, vai ser do jeito que Deus planejou. E eu sei que para quem tem um filho é fácil dizer isso, né? Para quem não tem um filho e está sonhando, mas escuta, existe um processo acontecendo aí. Confia em Deus. Confia em Deus. Infelizmente, por intervenção, por milagre, talvez você já me ouviu falar sobre isso, eu tenho 2 filhos abençoados. Um está ali com 24 anos e o outro nasceu depois, o médico falou, esse é pior ainda, não vai vir de jeito nenhum, está ali também com 18 anos. E recentemente agora eu fui fazer o meu check-up, fiz todos os meus exames, e o médico chegou para mim e falou assim, você tem filho? Tá doida, velho. A pastora está grávida de novo, falei, segura as ondas aí, irmão. Aí o médico falou bem assim, você tem filhos? Falei, tenho, sorte sua. Por quê, doutor? Você é estéril. Falei, para o senhor é sorte, para mim é milagre. Entende? Quando nós não entendemos essas questões. Só que quando meu filho nasce, eu lembrei de Gênesis. A casa estava pintada, o quarto estava organizado, o lugarzinho dele estava ali. Para que eu pudesse recebê-lo. Quando meu filho nasceu, ele chegou em um mundo onde ele era desejado. Mas ele não veio para ser um peso para mim, para minha esposa. Ele veio porque ele era bênção, ele era fruto, herança do Senhor para nós. Então, quando meu filho chegou, nós ensinamos coisas básicas. Existem coisas básicas que eu e você, nós precisamos aprender. Nós poderíamos resumir o nosso sermão em falar sobre esse detalhezinho. Minha esposa engravidou, eu gestei com ela.
ela gerou a criança, mas eu fiz parte do processo. Cuidando dela, aliviando as cargas dela, amando-a, enquanto estava acontecendo uma transformação no corpo dela. Eu estava ali presente, fiel, leal, justo. Quantos homens, a mulher engravida, ela passa pelo processo da deformidade do seu corpo, que não é fácil. E eu sempre disse para minha esposa, você ficou linda grávida. E ficou, porque eu olhava para minha esposa e eu via a beleza da vida sendo gerada numa pessoa que eu amava. Às vezes a mulher perde o alto valor, perde o alto cuidado e pensa que tem que fazer o menino crescer dentro do ventre, aí come por 4. Escuta, é melhor ele crescer do lado de fora, porque para sair não é fácil. Mas não passa por um processo de nutrição, não passa por um processo, sabe, está tendo uma transformação na sua vida. Você tem que se adaptar a esse processo, o marido tem que se adaptar a esse processo. Eu que já ajudava em casa, comecei a ajudar mais. Nós desejamos isso. As regras estavam claras. Quando o nosso filho nasceu, o meu filho tinha o quarto dele. Hoje as pessoas se perdem dentro do processo. Tem um lugar para ter o quarto do filho, mas o filho vai para o quarto do casal, vai para o meio da cama do casal, vai viver com o casal e vai atrapalhar o seu relacionamento conjugal. Vai destruir o seu relacionamento, que deve ser de cuidado. Um lugar para você conversar com a sua esposa no seu quarto, um lugar para você cuidar dela, para você ouvi-la, para ela te escutar. Um lugar para vocês se amarem, um lugar para vocês terem intimidade. E aí você traz o seu filho para o meio desse lugar. E esse menino ou essa menina vai ter dificuldade no futuro. Porque essa é uma regra, é um parâmetro que você está criando. Quando o nosso filho chegou, quarto. Ai, pastor, é difícil, porque quando o menino acorda de madrugada, eu levantava, ia lá no berço, pegava o meu filho, trazia para minha esposa, ela amamentava. Eu pegava o menino, botava para rotar, andava com ele, ia lá na caminha dele, berço, e voltava para o meu quarto. Talvez foi sorte para você, mas deu certo, eles estão aí. Sabem respeitar limites, regras, têm clareza de propósito de vida, entendem o valor. Eu estou te falando de exemplos. Aí o seu filho está dentro de casa, ninguém pode conversar porque vai acordar o reizinho. Deixa eu te explicar, o mundo é barulhento, turbulento e nós temos que aprender a viver nesse lugar e termos uma sanidade mental, saúde mental, para podermos ser saudáveis. Meu filho estava lá dormindo e a gente estava conversando, estava fazendo as coisas de casa, qual o problema? E se ele acordasse, faz parte do processo, porque o horário de dormir é noite, de dia, o mundo funciona. Mas a gente cria agora pegamos o nosso filho, transformando ele num Deus. Tudo é para o nosso filho, para o nosso filho. É ele que manda na casa, é ele que não sei o quê. Ele é mais importante que o marido, ele é mais importante que a esposa, ele é mais importante do que tudo. É mais importante do que Deus. Você não pode mais para a igreja, você não pode fazer mais nada, porque agora você tem um filho. Filho não é doença. Filho, pelo contrário disso, é sinônimo de saúde, vitalidade, vigor. Porque é tão difícil você olhar para uma igreja e ela não consegue fazer discípulos. Porque discípulos não nascem prontos, eles precisam ser feitos. Jesus disse, ide, pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Nós queremos encontrar os discípulos prontos. Nós queremos que os nossos filhos cheguem prontos. Nós esquecemos do processo. A nossa parte. Consegue perceber? As regras têm que estar claras. Mas a gente se perde desse processo. Ah, pastor, meu filho é um problema sério. Seu filho não é um problema. Você pode transformar o seu filho num problema. Ou você pode pegar a bênção que Deus te deu e olhar para ela como uma maldição. É princípio. Meu filho começa a correr, gritar, fazer alguma coisa dentro da igreja. Você pega ele no colo, acolhe ele, leva ele lá para fora. Leva ele lá no berçário. Isso é o mínimo de bom senso. Sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade. E você não pode pensar que porque deu certo para você e o outro não sabe fazer, agora ficar culpando, acusando, julgando o outro. Ei, fica tranquilo, segue firme no seu caminho. Queridos, se a família falhar, a igreja não vai falhar. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui, a minha família tinha falhado. Minha família tinha se distanciado dos princípios, a verdade não vivia nos princípios.
Quando eu cheguei da igreja, eu fui resgatado e voltei para os princípios. E eu volto para minha família é salva. A sociedade está se perdendo nos seus princípios, nos seus valores. Mas a igreja tem princípios eternos por meio da palavra de Deus. E disse Jesus: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Onde é que estão os princípios e a clareza do que você tem estabelecido? Assim como um relacionamento entre duas pessoas, onde a confiança, a clareza e as intenções e o respeito, os limites são essenciais, o relacionamento do homem com Deus também requer uma compreensão clara de princípios divinos. Talvez você fale assim: pastor, meu filho tem 7 anos, tem 5 anos, tem 6 anos, dorme dentro do meu quarto. Deixa eu te falar, isso é um problema seu, mas você tem que resolver. Não quero resolver, convive com ele. Convive com ele. Você está bem assim, você está feliz, você está em paz assim? Está tudo bem, mas você é egoísta, porque você não está trazendo um sentimento de individualidade para o ser que é o seu filho e de limites. É necessário que haja limites. O seu filho precisa saber quem é o pai, quem é o filho, quem é a sua esposa. Eu me lembro de uma vez que o Lucas, permita, querido, eu falo assim da minha família com carinho, mas para você entender, eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa do trabalho, aí o Lucas estava conversando com a mãe dele, ele devia ter uns 7 ou 8 aninhos, e a mãe dele conversando com ele, falando alguma coisa, e ele: não, mas que você, não sei o que, discutindo com a mãe dele falou: mas meu filho, você vai fazer do jeito que a mamãe está falando, e pronto, porque eu não concordo, não sei o que, tal. Aí ela falou assim: mas você vai. Aí ele foi, saiu, bateu a porta. Eu até então não tinha entrado na conversa. Conversa de um adulto com a criança, o adulto tem que ter maturidade. Lá em casa a gente entende que quando você grita, é porque você perdeu o controle. Seu filho não é surdo. Talvez ele não se faz entender porque você não fala a linguagem apropriada, com regras, com limite, com respeito. Quando você desrespeita o seu filho, o que você tem dele é desrespeito. Quando você respeita e honra o seu filho, ele vai te honrar e vai te respeitar. Isso é princípio. Gálatas 6 fala que o que o homem planta, ele colhe. E aí eu me lembro de ir lá no quartinho dele, eu poderia ter metido o pé na porta, eu não sou igual a ele. Bati na porta: filho, dá licença, faz favor. Já veio com o zoião desse tamanho. Cheguei lá na cozinha: meu bem, faz favor. Deixa eu te explicar uma coisa muito clara. Essa aqui é sua mãe. E quando ela falar com você, você obedece. Porque isso é um princípio. Mas se você não quiser obedecer, se você estiver em desacordo, você tem direito de não obedecer. Mas eu vou te fazer um pedido: você nunca mais na sua vida grita com a sua mãe, se esquecendo de que ela é a minha mulher. E ninguém, nem mesmo os meus filhos, vai gritar com a minha mulher. Agora eu não estou te falando na figura de pai, estou falando na figura de marido. Se você gritar com a minha esposa dessa forma de novo, se você ofender a minha esposa, se você partir para cima da minha esposa, você vai ter problema comigo, você entendeu? Entendi, papai. Vai lá e pede perdão para sua mãe. Ele tinha 7 para 8 anos. Foi a única vez que o meu filho falou alto com a minha esposa. Não precisei de fazer nada mais do que mostrar para ele como é que funciona. Você é filho, está me ouvindo, você fala com a sua mãe: cala a boca, mãe. Ah, meu pai, não me enche a paciência, não. Você está quebrando um princípio. Honra o teu pai e a tua mãe para que você possa viver longos dias nessa terra. Isso é um princípio bíblico. Um princípio com uma promessa. Filho que honra pai e mãe vive longos dias na terra. Filho que desonra pai e mãe corre um certo e um sério risco de perecer no meio do caminho. Então são questões que precisam estar claras. Precisam estar claras. Deus, ao criar o homem e a mulher, instituiu uma relação de fidelidade que deveria ser mantida através da obediência, da observância dos mandamentos. As regras não são arbitrárias, elas existem para proteger o homem das consequências da desobediência, para garantir que o relacionamento com Deus seja forte e saudável. As regras na sua casa devem ser regras de amor. As regras na sua casa devem estabelecer esse parâmetro. As pessoas precisam entender o quanto aquilo é saudável, o quanto aquilo é importante. E não é por um ímpeto de força, de bravura, sabe, de imposição, não. São questões. E qual é o grande X dessa equação nossa? É que você vem de uma estrutura da sua família, seu marido ou a sua esposa vem de uma estrutura da outra família, e aí você vai para o casamento e esquece que você tinha que ter vindo sem bagagem, você traz a sua bagagem, e agora você quer fazer na casa com o seu marido, como era na casa com seu pai, que talvez estava tudo errado.
comece a construir uma vida junto com seu marido, lá no namoro. Quando um jovem ou um adolescente entra comigo ali no gabinete para conversar, eles falam comigo, pastor, estamos orando assim, 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 tal. Ok, esse é parte do processo. Aí passa alguns meses, pastor, Deus respondeu, é ela. Falei, entendi. Eu não vou deixar você tolinho na festa não, tá? Deus não escolhe mulher para ninguém. Deus não escolhe homem para ninguém. Deus não escolhe. Mas Ele respeita as nossas escolhas. Tanto é que Ele pode ter criado para você alguém, aquela pessoa aí de repente agora vai os espiritualistas de plantão. Não, pastor, eu entendo que o meu marido, Deus fez ele para mim. E se você não quisesse casar com ele? Deus ia obrigar você? Somos tão imaturos na fé, que o sujeito entra num relacionamento, conhece a pessoa fala, você está vendo fulano? Não, pastor, ele está namorando com fulana de tal. Mas eu sinto que é de Deus ele namorar comigo. Então eu estou orando para Deus tirar do coração dela e me colocar no coração dele. Eu falei, Deus vai tirar todo o livre-arbítrio dele por causa de um desejo seu. Você consegue perceber? Assim como nós quebramos regras e princípios por desejos e anseios nossos, Deus se mantém fiel nos padrões e nos princípios por causa da sua palavra, que Ele cumpre zela por ela. Meu casamento está dando errado, agora eu achei uma pessoa lá na rua, viu, eu casei errado, não fiz a escolha certa, agora a escolha é certa. Estou casado, mas estou me relacionando com a mulher fora do casamento, depois o pastor vai orar e vai abençoar, vai dar certo. Eu não. De forma alguma. Consegue entender esses padrões? São princípios. Quando há clareza sobre as expectativas e os limites, os relacionamentos florescem. No jardim do Éden, Deus deixou claro, Adão e Eva, o que era permitido e o que não era. Adão, Eva, isso aqui é permitido, isso aqui não era. Essa clareza foi essencial para que eles entendessem profundamente o compromisso e a fidelidade de Deus para com eles. E aí é importante nós pensarmos. E o que são princípios, pastor? O que são princípios estabelecidos por Deus? Vamos começar compreendendo isso, nessa ótica. Quando Deus estabelece e institui essa relação de fidelidade com Adão e Eva, a primeira aliança estabelecida no jardim, instituída, foi o seguinte: vivam em obediência à minha palavra. Deus deu apenas uma palavra para ele. Tudo isso aí foi eu que fiz. E você pode desfrutar de tudo, exceto... Eu não sei se Adão tinha a mesma dificuldade que você, mas eu conheço uma pessoa que quando vai fazer prova na faculdade, todas as questões estão certas, exceto é aquela que o sujeito vai e marca. O exceto é a exceção da regra. Fora isso aqui não entra no negócio, gente. Exceto isso, você pode isso, menos isso aqui, deixa eu facilitar mais para você. E aí automaticamente, o que acontece? Uma quebra de princípio. Gênesis 2, 16 a 17, nós vamos ver isso com muita clareza. O Senhor deu-lhes a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Essa era a regra, dessa árvore você não come. E qual é a definição de princípio? Os princípios são preceitos, leis, ou pressupostos considerados universais, que definem as regras pela qual a sociedade civilizada deve se orientar. Existem princípios estabelecidos para a sociedade e que ele é compartilhado com todos. Existem princípios que são compartilhados aqui dentro dessa esfera, onde o reino de Deus é estabelecido, e o que deve reger para nós é os princípios do reino dos céus. Qual é a confusão que a gente encontra? Nós chegamos aqui, a gente vem do mundo formatado nos padrões, nos valores, nos princípios comuns da sociedade. Quando a gente chega aqui, existe um novo parâmetro, um novo padrão. Existem princípios que nós desconhecíamos, que nós não estávamos acostumados com eles. E aí a gente quer viver no reino de Deus com os princípios do mundo. Não vai dar certo. Porque você vai ser infiel, você não vai ser leal aos princípios da palavra. Então, quando você pratica esse ato de infidelidade, você gera a sua ruína. Quantas pessoas estão vivendo, tentando viver no reino espiritual com princípios desse mundo? E a conversão é isso. É você aprender por meio da palavra. E como Deus é maravilhoso. Porque Ele vai dizer assim, olha, que a verdade vai nos libertar. Então você tem que conhecer
Você tem que, com a sua capacidade mental e psíquica, fazer a escolha. Discernir. Quais são os princípios de uma pessoa? Princípios são diretrizes e regras gerais que uma pessoa segue em sua vida, que são baseados em seus valores. São crenças ou ideias que orientam o comportamento de uma pessoa em situações específicas. Princípios são usados para tomar decisões e guiar ações em situações cotidianas. Quando você fere, quando você vai contra algum valor desse, tem muitos momentos no nosso relacionamento que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque o outro quebrou um princípio ou está confrontando um valor nosso. A coisa mais comum de você ouvir no casal é: o que está acontecendo? Ele fez isso. Aí o outro fala: viu, uma besteira dessa. É besteira para você, para o outro é um valor. Pastor, eu não gosto que fala alto comigo ou que grita comigo. E meu marido grita comigo sempre. Ele fala: mas é o meu jeito de ser. Quando eu vejo, eu estou gritando. Eu falei: tudo bem, ué. E aí você tem esse resultado no seu casamento. Está tudo bem assim? Então... Aí as pessoas querem que a gente faça uma oração e transforma aquilo. A gente tem que dar orientação. Para de gritar com a sua mulher. Tenha domínio próprio, tenha temperança. Cara, você grita assim com o seu patrão? Engraçado, você nunca gritou assim comigo. Como é que comigo você tem controle e com a sua mulher você não consegue ter? É porque lá na sua casa, seu reino, suas regras. Só que no reino espiritual não é assim. No reino espiritual, as regras são divinas. E eu e você precisamos submeter a elas. Aí vai dar certo. A gente tem que observar esses detalhes. Então os princípios são um conjunto de normas, padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa, por uma instituição. A igreja é uma instituição que tem um propósito e padrões divinos. É por isso que ela está transformando a sociedade. É por isso que ela continua mudando, trazendo as bênçãos do reino para o ambiente onde ela está plantada. Olha para a sua vida e vê quanta transformação você já viveu. Olha para a base do seu casamento, o que tem sustentado. Eu não sei qual é a sua realidade, mas Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Minha família é uma bênção, minha casa é uma bênção, minha vida é uma bênção, porque eu prefiro seguir esses princípios, esses valores. Escolha quem que você vai ouvir. São detalhes tão simples. São detalhes tão simples. Agora olha a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus e o amor de Deus está presente desde o plano inicial. Mesmo diante da infidelidade inicial do homem no jardim, Deus demonstrou o seu imenso amor e fidelidade através do plano de salvação. Olha o que Deus vai dizer em Gênesis 3. É longo esse texto, eu não vou ler todo não, mas 3, de 8 ao 19. Vai dizer que Deus chega no jardim como era de costume. Ele vinha ter ali no final do dia, na viração do dia, ele vem conversar com Adão. E aí quando Adão, juntamente com Eva, escuta os passos do Senhor no jardim, eles se escondem. Eles tentam se esconder, por quê? Porque eles quebraram um princípio. Tinha uma palavra de Deus: não coma desse fruto. E eles comeram daquele fruto. Logo eles se sentiram fragilizados, eles sabiam que ia ter que dar conta daquilo, e eles começam agora a fazer um processo de fuga. Mas Deus vem conversar com eles. E quando Deus começa a ter o diálogo com eles, a primeira coisa que o homem vai fazer, o homem não assume: Adão, onde você estava? Eu me escondi, tive medo. E me esconder por quê, rapaz? Quem pode se esconder de Deus, queridos? Mas a humanidade continua tentando se esconder de Deus, nos seus sofismas, nas suas crenças, sabe, no seu mundinho fictício de que acha que pode se livrar disso. Não é possível. Mas quando Deus chega diante dele e fala: vem cá, o que aconteceu? O que aconteceu? Você está com medo de quê? Você está fugindo de quê? Por que se escondeu? A mulher que tu me destes comeu o fruto e me deu. Ah, foi a mulher que eu te dei. Quando volta para Eva, a serpente. Consegue perceber que desde o princípio, com a quebra de um padrão, o pecado, ele agora começa a distorcer o comportamento do homem que não era dessa forma. Quantas vezes nós não somos capazes de assumir a nossa culpa, ter a autorresponsabilidade com aquilo que deveríamos? O seu casamento, a responsabilidade do seu casamento ser um sucesso, é seu, é sua. Essa é sua responsabilidade. Na sua vida profissional, para o seu trabalho, para as coisas certas, a responsabilidade de quem? É sua. Na sua empresa, se as coisas não estão indo bem, a responsabilidade de quem? É você que é responsável. Só que nós começamos a observar que é mais fácil encontrar desculpa, nos sabotarmos.
Não deu certo por quê? Porque o pessoal não fez. E quem é o pessoal? Falando, quem é responsável pelo pessoal? Você vai observar que na escada, dessa escala, vai sempre desaguar em você. Mesmo quando o outro erra, a responsabilidade do processo que a gente tem que assumir é a que nos compete. Beleza, e o que me compete? Então, olhar para essa verdade, nós vamos observar que Deus vai trazer agora. Beleza, aconteceu isso? Então tá bom. Regrinhas básicas. Você vai ser expulso do jardim. Agora você vai trabalhar, você vai comer do fruto do seu suor. A mulher vai gerar, vai dar a luz de parto, vai ter dor no parto. A serpente vai rastejar, vai comer do pó da terra. E você veio do pó você vai voltar, você vai morrer. Foi instantâneo? Não foi, mas foi um processo. Agora, o que nós observamos disso aqui, é que Deus fala assim, não tem problema não, porque da mulher, do fruto da mulher, da sua descendência, virá um, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Aí quando nós olhamos para essa realidade, é maravilhoso ver o que o apóstolo Paulo vai trazer, dentro dessa fidelidade de Deus, em Romanos 5:8. Que o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é fidelidade de Deus. Às vezes você pensa, quando eu mudar, quando eu fizer isso, não, você estando certo, você estando errado, Deus continua te amando, Ele é fiel com a sua palavra, Ele tem um plano para te salvar, Ele tem um plano para te resgatar, Ele tem um projeto onde você vive plenamente na vontade dEle. Pastor, eu odeio Deus, Ele te ama. Amar quem te ama é humano. Amar quem te ama é humano. Eu tenho um relacionamento com pessoas que me amam, eu amo elas. Isso é humano, isso é fácil de lidar. Ok? Amar quem te odeia é divino. E odiar quem te ama é maligno. É simples assim. Amar quem te ama é humano. Odiar quem te ama é maligno. Amar quem te odeia é divino. Deus nos ama, independente. Eu odeio Deus, Ele te ama, isso é divino. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade? Porque a gente quer pensar que porque é divino, a gente não consegue viver Ele na prática. Mas o nosso Deus, na sua essência, é amor. E Ele fala para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Logo, o amor de Deus que está em nós faz com que aquele que calunia, que fala mal, que defama, que difama, que critica, que zomba, que não acredita, que tem uma aversão a nós, quando nós olharmos para essas pessoas, nós vamos olhar para elas com amor e compaixão, porque somos cristãos. E o amor de Deus habita em nós. Essa é a diferença. É por isso que conseguimos perdoar. Não é por meritocracia nossa, mas é pela graça de Deus que habita em nós. Aí nós perdoamos. Porque Ele nos perdoa. E qual é o propósito do livre-arbítrio, pastor? Deus é fiel e imutável em sua natureza. Ele prometeu desde o princípio estar com o homem para prover todas as necessidades desde que o homem permanecesse fiel. O livre-arbítrio foi concedido como uma prova de amor de Deus, permitindo que o homem escolhesse a fidelidade não por obrigação, mas por amor e reverência a Deus. O propósito do livre-arbítrio é permitir que o homem demonstre a sua fidelidade a Deus. Quando fazemos escolhas que honram a Deus, estamos exercitando a nossa fé e a nossa confiança em sua sabedoria e bondade. Quando nós entendemos isso, nós vamos observar um outro ponto crucial. Pastor, já que a infidelidade é a ruína do homem, o que eu preciso fazer para lidar com essas questões que me tentam todo dia? Suportar, enfrentar, acreditar. O exemplo de Adão e Eva no jardim do Éden mostra como a infidelidade pode começar de forma quase imperceptível. A serpente não atacou diretamente, mas plantou dúvidas e distorceu a palavra de Deus. A infidelidade vem com uma distorção. Você começa a ter falsas impressões de que aquilo que você sabe que vai dar ruim, não vai dar tão ruim assim. Talvez não vai ser tão assim, né, pastor? E aí o que nós percebemos? Eva é questionada e eventualmente decide desobedecer. Assim a infidelidade nasce da dúvida, do desejo por algo que Deus não aprovou. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte.
são os nossos desejos que nos tentam, são as nossas vontades, os nossos prazeres que começam a militar contra a nossa fé, a nossa crença. E se você não tem princípios e valores bem estabelecidos, com certeza você vai ceder a essa sutileza. O que nós precisamos aprender então, para lidar com essa questão da infidelidade? Aprendermos a confiar nas promessas de Deus. E aí eu quero trazer para a nossa realidade como uma referência de um homem que, para nós, é o pai da fé. Vivemos em tempo onde a impaciência e a ansiedade parecem dominar as nossas vidas. A impaciência e a ansiedade parecem dominar as nossas vidas. Quando Deus nos faz uma promessa, muitas vezes nos encontramos lutando entre fé e o desejo de ver a promessa se cumprir rapidamente. Deus faz uma promessa, aí nós vamos agora ter o desejo e uma fé, e a gente quer que isso se cumpra rapidamente. Vamos refletir sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, o Senhor vai dizer assim para Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa grandiosa, antes de eu ler o texto, mas ele deixou-se levar pela impaciência e tomou decisões que trouxe consequências inesperadas. A promessa era essa, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e te abençoarei. Tornarei grande o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Saiu sob uma palavra, porque acreditava na promessa de Deus. O que vai acontecer em Gênesis 15? Porque Abraão sai, Abraão continua conquistando as coisas vão acontecendo. Lá em Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E isso, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Nós temos um diálogo, uma conversa tão madura, onde Deus chega para Abraão, e Abraão simplesmente, queridos, isso aqui é uma conversa muito madura. Abraão fala assim: o Senhor me fez uma promessa lá atrás, eu saí, eu estou aqui, estou vendo a terra, as coisas estão acontecendo, o Senhor disse que vai continuar me abençoando, mas do que adianta o Senhor continuar me abençoando se eu não tenho nenhum herdeiro? Tudo que eu estou construindo vai perecer, tudo que eu estou edificando vai ficar por aí, eu não tenho um herdeiro. Senhor, e pior do que isso, quem vai ser meu herdeiro é meu servo, meu escravo. Aí o Senhor olha para ele e fala: Abraão, conjecturando, quem te disse que vai ser seu escravo? Se eu te falei para sair da sua terra, da sua parentela, ir para o lugar que eu vou te mostrar, e que você vai ser uma grande nação. Eu fiz uma promessa para você: vem cá, meu filho, sai da sua tenda, sai desse lugar onde você reclama e murmura, e vem para a amplitude do que eu quero te mostrar. Olha para o céu,
olha as estrelas. Você pode contar? Se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Deus tem uma promessa para você, que a sua mente, que você não é capaz de quantificar, e muito menos tem como perceber a dimensão dessa grandeza que não está relacionado com você, mas com o plano de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Ele é um Deus de promessa, o que Ele promete, Ele cumpre. Deus visita Abraão e Abraão fala assim, tá tudo bem, Senhor, já entendi, mas como é que eu vou saber que eu vou tomar posse? Olha que coisa maravilhosa. As promessas que Deus tem para a sua vida, será que tem parâmetros para você saber que elas estão ali, que vão acontecer? Agora deixa eu te mostrar qual é o problema da infidelidade. Existe um grande problema com a infidelidade. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Tem gente gerando Ismael onde Deus prometeu Isaac. Deus promete um filho, o tempo passa e o filho não chega. Tem gente ouvindo as vozes de pessoas que amam mais do que Deus para resolver um problema que não é dele. Se Deus prometeu, é Deus que faz cumprir. Você só tem que fazer a sua parte. Abraão em casa, a sua esposa fala assim, Abraão, pega a minha escrava e faz um filho nela. Deus prometeu que você vai ser pai de uma grande nação. De repente o problema é entre você e Deus, não é comigo. Eu te concedo esse direito. Faz um filho na minha escrava e cumpre a promessa de Deus. Abraão é tentado pela fala da sua esposa e por um momento ele pensa, ela deve estar certa. Porque Deus me prometeu ser pai de uma grande nação, está aí, ó. A porta está aberta. Vou resolver o problema. Afinal de contas, até hoje Deus não fez nada. Tem muita gente gerando Ismael no lugar de Isaac. Tem muita gente se precipitando no tempo. Mas as consequências são terríveis. O que significa Ismael e o que significa Isaac? E aí eu estou conjecturando dentro de uma estrutura de um tema, pelo amor de Jesus, depois você vai pegar lá um sermão isolado, que hoje em dia é assim. Os teólogos de plantão para criticar, eu espero que você esteja entendendo. Eu estou tipificando a decisão de Abraão ter um filho com a sua escrava Agar, ao invés de ter um filho com a sua esposa Sara. Então ele gerou Ismael no lugar de Isaac. Abraão poderia ter permanecido aguardando em Deus para que ele pudesse gerar Isaac sem Ismael. Deixa eu te mostrar, quando Deus promete alguma coisa, Ele te dá, Ele não toma. Agora, quando Deus te promete alguma coisa e você faz com a sua própria mão, entenda, você é que tem que botar fora, e não Deus. Você acha que a primeira entrega de filho que Abraão teve que fazer foi Isaac? Não, a primeira entrega de filho que Abraão fez foi Isaac, foi Ismael. Porque Ismael foi o que Abraão não deveria ter feito, ele fez. Então Deus falou assim, olha, para que não haja problema, pode mandar Ismael embora. E não se preocupa não, Abraão. Porque eu vou cuidar dele, porque o seu erro não vai trazer, infelizmente, a injustiça sobre um outro que é inocente. Então deixa que eu vou cuidar de Ismael. Eu vou cuidar dele. Obrigado. E cuidou. A geração está aí. As coisas aconteceram. E aí o que eu quero te mostrar? Ismael. Ismael representa o fruto, e aí eu que estou escrevendo aqui para conjecturar. Em nome de Jesus, entenda isso, meu Deus do céu. O pastor pegou o nome de Ismael e trouxe. Não, estou falando dentro do nosso contexto. Você está me entendendo? No nosso contexto, de você não gerar Ismael, onde Deus prometeu Isaac. No nosso contexto, de você não gerar maldição, onde Deus pediu para você gerar bênção. No nosso contexto, para você não fazer as coisas no seu tempo, ao invés de fazer no tempo de Deus. Ismael representa o fruto das nossas próprias tentativas de cumprir a promessa de Deus. Ismael, ele foi gerado quando Abraão e Sara, duvidando da promessa de Deus, decidiram agir por conta própria. Ismael tipifica o homem que tenta agir por conta própria, enquanto Deus está aguardando o tempo dele para cumprir o que ele prometeu, e ele vai fazer como ele prometeu. Ismael simboliza aquilo que criamos fora do tempo do propósito de Deus, baseando na ansiedade e na falta de fé. Está sozinha, está sozinho. Aí ao invés de esperar em Deus, o primeiro que passa pela frente se lança no braço desse. Esse é de homem, estou orando, está dando certo. Esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, Senhor. Aí vem pastor, o senhor ora e abençoa aí. Deixa eu voltar para te dizer lá atrás, eu falo isso para os jovens. Você só está começando um namoro. E namoro cristão é um namoro de santidade, não é para você. Você vai conhecer a moça.
coisas que eu pergunto. Você trouxe a moça para poder me apresentar para eu orar por vocês nesse início de relacionamento. É isso? Você já falou com o pai dela? Não, pastor, se o senhor aprovar, eu vou falar. Mas rapaz, se o pai dela não aprovar, como é que você vai namorar com a filha dele? Escuta, tem um monte de gente em relacionamento que o pai não aprovou. As consequências vêm, querido. Você vai fazer dar certo, e vai dar certo. Mas entenda uma coisa, sempre ensinei isso para os meus filhos. Eu e a sua mãe vamos amar a pessoa que você escolher, vamos respeitar as pessoas que vocês escolherem, para vocês constituírem família com ela. Nós vamos amar. Agora entenda uma coisa, se a pessoa que você escolher não nos amar, não nos honrar, não nos respeitar, entenda que você fez a escolha errada. Escuta isso. Talvez você nesse ambiente vai conseguir entender princípios do reino. Odeio minha sogra. Você precisa se converter. Meu sogro não vale nada. Isso é um problema dele com Deus. Se você tem valor, você vai dar valor a ele. Minha nora é uma peste. Minha nora é uma praga. Aquela menina acabou com a vida do meu filho. Seu filho tem livre arbítrio para escolher com quem ele casa. E se você não conseguiu estabelecer um relacionamento tão próximo, tão íntimo com ele, para ele honrar a sua palavra, agora você arca com a consequência. Porque ele vai ter a consequência dele. Não amaldiçoa seu filho. Abençoa ele. Abençoa, fala, meu filho, toma cuidado com essas consequências. Olha o comportamento dessa moça. Aí o que acontece? A pessoa é insubmissa, a pessoa é insubmissa ao pai e à mãe. Aí vai namorar com seu filho traz, você fala, meu filho, mas ela não respeita nem o pai nem a mãe dela, vai respeitar você, rapaz! Não, pai, mas ela me ama. Meu Deus, eu não amo o pai e a mãe. Não vai bobinho nesse negócio, não. Então eu já sento pro casalzinho que está ali me pedindo, ela honra o pai e a mãe dela, porque se honra o pai e a mãe dela, vai primeiro pedir consentimento pro pai. Se o pai e a mãe dela abençoar, eu abençoo. Se o pai e a mãe dela não abençoar, querido, quem sou eu para abençoar? Você vai orar. Aí qual é o seu processo agora? Para você não gerar Ismael em lugar de Isaac, qual é o seu processo? Pastor, o pai dela não aprovou, é porque você não foi aprovado. Então seja um cristão temente a Deus. Deus respondeu, está no seu coração, é ela. Ganha o coração do pai dela. Ganha o coração da mãe dela. Ah, pastor, difícil, hein? Talvez você seja a pessoa difícil nessa relação. Consegue entender? Aí a gente faz o quê? Isso é meu problema. Eu quero um filho e eu quero agora. Eu quero um relacionamento e eu quero agora. Eu quero um casamento e eu quero agora. Vai na tua força. Eu prefiro ir na força do Senhor. Isaac, por outro lado, é o filho da promessa. O cumprimento da palavra de Deus a Abraão e Sara. Ele representa o plano perfeito de Deus realizado no tempo certo, segundo a vontade divina. Isaac é o símbolo daquilo que Deus promete que devemos esperar com paciência e fé nele. E que a gente não precisa dar jeitinho. Qual é o perigo de agir na própria vontade? Abraão e Sara, em Gênesis 16, vemos Abraão e Sara frustrados com a demora de Deus, decidindo que Abraão deveria ter um filho com Agar. E depois teve que pegar esse filho e mandar embora. Nós temos tantos exemplos. Saul espera o profeta para fazer o sacrifício. Saul não espera o profeta. Os bois estão aí, está tudo aí, o profeta está demorando. Eu sou o rei, vamos embora fazer sacrifício para Deus. Fez o sacrifício, o profeta chegou atrasado. Não, o profeta chegou no tempo de dizer, olha, por causa dessa sua ação, o teu reino foi tirado. Tem gente colocando o reino a prêmio, porque não consegue esperar o tempo de Deus. Tem gente botando a sua família a prêmio, porque não consegue esperar o tempo de Deus. Tem gente colocando o seu emprego a prêmio, porque não consegue esperar o tempo de Deus. Os seus filhos a prêmio, porque não consegue esperar o tempo de Deus. Moisés, toca na rocha. Moisés, fala com a rocha, fala com a rocha, que ela vai dar água para o povo. O povo está com sede. Senhor, esse povo murmura demais, esse povo reclama mais, eu já não aguento mais. Moisés, fala para a rocha que ela vai dar água. Moisés pega o cajado. Vocês estão vendo essa rocha aqui? Tum! Vocês estão vendo essa água? Pum! Fere a rocha, a água sai. A água saiu, porque Deus falou que a água ia sair. O povo bebeu água. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Porque decidiu fazer do jeito dele. Por que não colocarmos as coisas em ordem e seguirmos os princípios de Deus? Por que não entendermos que
existem paralelos importantes. O que desejamos versus o que Deus tem preparado. O que você deseja? Mas o que Deus tem preparado? Nosso desejo, por melhores que sejam, muitas vezes não alcança o que Deus tem para nós. Seus planos são sempre maiores e melhores que os nossos. E o nosso tempo versus o tempo de Deus? Queremos tudo imediatamente, mas o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o momento certo para que cada coisa deve acontecer na nossa vida. E por que confiar? Em Deus é a melhor opção. Confiar em Deus significa descansar na sua soberania. Quando esperamos em Deus, sabemos que no final receberemos algo muito mais precioso, duradouro, do que qualquer coisa que poderíamos alcançar sozinhos. Então nós temos que perceber essa grande discrepância e nos voltarmos para os princípios. Porque quando olhamos para a realidade dos dias de hoje, nós temos pessoas perdidas dentro dos seus propósitos, fazendo o que quer, no tempo que quer, da maneira que quer, mas as consequências virão. Então nós temos que analisar todos esses aspectos e conseguirmos compreender onde Deus quer nos levar, para que possamos viver plenamente na sua vontade. Deus tem promessa para você? Escuta, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se não chegou o tempo, é porque tem um processo acontecendo. Não é no ambiente externo, tem um processo acontecendo internamente. Você pode tentar uma coisa e você não conseguir dessa vez, e aí você pode desistir, e aí negociar os seus valores. Quantas pessoas vão se corromper, quantas pessoas vão se vender, quantas pessoas vão se dar em troca de coisas corruptíveis e que não têm valor nenhum. Mas se você permanecer firme em Deus e não negociar os seus valores, Ele vai te visitar no tempo certo, no tempo oportuno. Você, ao invés de olhar para o céu para ver a grande promessa de Deus se cumprindo, você vai vê-la no seu dia a dia. Você vai ver ela se materializando. Mas para isso, eu e você, nós precisamos estar dispostos a obedecer à palavra de Deus. Os princípios eternos, os princípios divinos, eles são fundamentais para que nós possamos estar no lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja de Coríntios, no capítulo 10, do versículo 12 e 13, é algo que muitas vezes nós não temos tanto cuidado assim. Ele vai dizer assim, olha, aquele que está de pé, ou aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia, porque não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. E talvez a sua realidade seja o seguinte, pastor, dá uma olhada no meu colo. Estou vendo, o que é isso? Você fala, Ismael. A lei da semeadura. As coisas que Deus promete, Ele cumpre. Entenda uma coisa. Deus faz a terra e a semente. Quando a semente cai na terra, ela, se morrer, ela vai nascer. O ventre, ou o órgão, o aparelho reprodutor da mulher e o aparelho reprodutor do homem. Semente, terra. Aí você faz as coisas e fala assim, é porque Deus quis. Não, não. Aconteceu por causa da lei que está ali para acontecer. Mas se você está concebendo um filho fora do casamento, no adultério, ou com uma mulher fora do casamento, fora do padrão bíblico e divino, não vem dizer que se Deus quisesse não teria acontecido, não, porque Ele não vai interferir nisso, você é livre. Consegue entender? Mas aí as pessoas começam. Agora entenda, a criança, no momento que ela vai ser fecundada, Deus olha para ela e fala, não se preocupa, porque eu já tenho um propósito para você, porque isso é a fidelidade de Deus. Se os pais erram, Deus não erra. Se os pais são infiéis, Deus permanece fiel. Pastor, minha vida tinha tudo para dar errado. A minha também. Mas em Deus vai dar certo. Não fui desejado, como o senhor falou. Meu pai não fez um quarto, uma casa para que eu pudesse. Muito pelo contrário. Sei nem quem é meu pai. Fui abandonado, fui doado. Fui morar, sei lá, no orfanato. Ou morei de casa em casa, em algum lugar, isso, aquilo, outro. Mas deixa eu te falar, Deus é aquele que não se esquece dos seus. Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Diz o Senhor, eu todavia jamais me esquecerei de você. Então nós precisamos entender que os planos dele são perfeitos.
Agora, o que nós não podemos fazer? Gerar Isaac fora da promessa, porque o que virá é Ismael. Deus promete Isaac, Ele vai dar Isaac. E se eu quiser Ismael? Consequência é sua. Vivemos em tempos muito complicados. E é por isso que nós não podemos cessar de pregar essa palavra. Vamos trazer para a prática do que nós vamos fazer agora? Uma vez por mês nós nos reunimos como igreja. Para fazer o quê? Para celebrar a ceia do Senhor. Instituída por Jesus. Pastor, é um ato litúrgico. É um ritual. É um compromisso onde a gente come o pão e bebe o vinho. Para dizer que nós estamos em comunhão. É mais do que isso. É manter firme. É manter acesa aquela chama no nosso coração. É nutrir a nossa fé e a nossa esperança na promessa que Ele fez. Quer ver o exemplo? Talvez esse sermão até agora não fez sentido nenhum para você. Talvez. Pastor, o que tem a ver Isaac com Ismael? O que tem a ver o tempo do homem versus nossos tempos? Nosso desejo versus o propósito de Deus? O que tem a ver? Existe uma promessa de que Jesus vai voltar, amém? E por que enquanto Ele não volta, alguns se desviam? Porque preferiram fazer o quê? Gerar Ismael. Viver no prazer, viver o tempo, ignorar o tempo de Deus, não confiar na promessa de Deus. Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o que nós devemos fazer? Nos mantermos firmes, queridos. Fiéis ao Senhor, convictos. Lutando contra o pecado, nossa velha natureza, os nossos desejos, a nossa carne. Para podermos sermos chamados pelo nosso nome, para podermos adentrar com Ele na eternidade. Então, quando nós paramos para, num momento como esse, celebrarmos a ceia, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer isso a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Dizendo que todas as vezes que nós comemos do pão, nós bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, quando nós estamos aqui, quando nós decidimos nos reunir enquanto igreja para comer o pão, para beber do cálice, nós estamos falando, Senhor, enquanto o Senhor não vem, nós permanecemos firmes na Tua promessa. Enquanto o Senhor não vem, nós estamos diante da Tua presença, ouvindo a Sua palavra, lutando contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, confiando no Senhor, porque existe uma promessa do Senhor para nós, e nós vamos aguardar firme. É por isso que nós estamos aqui. Pastor, eu estou aqui nessa manhã e eu ainda não entendia isso. Não tem problema. A fidelidade de Deus, ela está para alcançar você. A morte de Jesus na cruz do Calvário é para que eu e você, nós possamos reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador e entregar a nossa vida para Ele. Jesus é uma promessa de Deus. Mas se você não consegue ver que esse tempo tem chegado para você, quantas vezes eu já estive sentado aí, eu falei, ainda não está no tempo de Deus. Eu não estou pronto ainda, não vou entregar minha vida para Jesus agora. Ou eu não vou me reconciliar, eu não vou voltar agora, porque não é o momento. Deixa eu te falar uma coisa. Desde o princípio esse momento foi estabelecido, só está aguardando você tomar a decisão. Você só precisa tomar a decisão. O momento é onde você toma a decisão. O momento é onde você cai em si, você fala, eu preciso de Jesus, eu preciso me converter, eu preciso entregar minha vida para Ele. Só você tomar essa decisão, já foi estabelecido desde o princípio. Entrega a sua vida para Jesus. Se reconcilia com Ele. Para comer do pão, para beber do cálice, não deixa de estar em comunhão com o seu irmão. Tem pessoas que não vêm para a igreja, não vou para a igreja porque eu não posso comer do pão, beber do cálice, que eu estou em pecado. Você pode, confessa, deixa, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois de ter feito isso, coma o pão e beba do cálice. Não fique preso, sabe, nesses desejos. Pastor, não sou batizado, não estou em comunhão com o corpo ainda, não tomei essa decisão. Nós vamos entregar os elementos daqui a pouco. Você pode, se você está em comunhão, é batizado, está em comunhão com o corpo de Cristo, você vai comer o pão, vai beber do cálice. Pastor, não estou isso, você é livre. No meio da nossa cesta aí, da nossa bandeja, onde vai passar os elementos, os cálices, você pode escolher, eu quero uma uva, simbolizando que eu vou crer nesse processo, que assim como a uva passa por um processo e se transforma no suco de uva, eu também vou comer esse fruto, dizendo, Deus, faça esse processo na minha vida e me transforma. É um ato de fé.
Então, se você ainda não é batizado, não está em comunhão com o corpo, você vai poder pegar este elemento. Amém.